Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero Renato da Igreja Brasil para Cristo, aqui de Formosa, dirigida pelo pastor Arnaud. Quero agradecer a Deus pela oportunidade e também a pastora Luíde, o pastor Gideon Júnior. E hoje nós chegamos aqui já ao capítulo 2 do livro de Levítico, e nós estudamos do capítulo 1 a oferta de holocaustos e todos os seus apontamentos para Cristo. E hoje, no capítulo 2, todo este capítulo é dedicado à oferta de manjares. E nós vamos começar então aqui a partir do versículo 1, mas nós precisamos entender que o segundo capítulo aqui de Levítico fala sobre a instituição da oferta de grãos, né? E para estudá-lo mais organizadamente, nós dividiremos o capítulo 2 em duas etapas. Estudaremos hoje do versículo 1 ao versículo 8, e amanhã nós falaremos do versículo 9 ao versículo 16. Irmãos, a oferta de cereais ou oferta de grãos é mais conhecida entre os judeus como oferta de alimentos ou oferta de manjares. E a oferta de manjares é a única dos 5 sacrifícios que não contém sangue, né? E é por isso que não se fala de reconciliação aqui. E a palavra hebraica para a oferta de manjares é conhecida como minchá, que literalmente significa presente ou dádiva dada pelo homem a Deus. A palavra minchá, ou também mincal, é a mesma traduzida para a oferta que Caim ofereceu do seu campo a Deus lá em Gênesis 4, pois era uma oferta que também se aplicaria a Cristo. Mas, no entanto, é bom salientar que Deus rejeitou a ele e a sua oferta por causa do seu coração maligno, e como a oferta e o ofertante se tornavam um só, os dois deveriam ser rejeitados. Diferente de Abel e da sua oferta que agradaram a Deus, porque Abel, pela fé, trouxe do melhor das gorduras e do rebanho e os ofereceu ao Senhor com o coração disposto e correto. Então vamos estudar o versículo 1, onde o Senhor diz: quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite e porá incenso sobre ela. Esta frase, irmãos, quando alguém trouxer uma oferta de manjares, indica que esta oferta era também uma oferta voluntária, né? E ela era composta de frutos que o ofertante cultivava em sua propriedade, e não poderia ser de frutos silvestres, pois esses não custariam nada para o ofertante. E todo o sacrifício apresentado a Deus, como nós já dissemos no capítulo 1, tinha que ter um valor financeiro ou sentimental para o ofertante. E todos nós sabemos que plantar no solo árido do Oriente Médio era algo muito caro e difícil para o lavrador. Agora entendemos que a oferta de manjares simbolizava a consagração dos frutos do seu trabalho a Deus. Ninguém era obrigado a oferecer a oferta de manjares, mas se o fizesse, deveria ser feito com amor e alegria de servir a Deus com o seu melhor. Na parte B do verso 1, o Senhor diz que a oferta de manjares deverá conter 3 elementos, sendo eles a flor de farinha, o azeite e o incenso. O primeiro elemento aqui é a flor de farinha ou a farinha fina. A farinha fina para esse sacrifício não era feita de mandioca, mas de trigo. E o grão de trigo aqui é símbolo de Cristo. Em João 12, verso 24, Cristo disse que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele permanecerá sozinho, mas se morrer, produzirá muito fruto. Mas o grão de trigo, até virar a flor de farinha, irmãos, tinha que ser literalmente castigado. O trigo ele era colhido na lavoura e depois socado e peneirado ao vento para separar o grão da casca, depois moído e peneirado várias vezes em peneiras muito finas, até extrair a farinha perfeita, a melhor farinha possível. Todo o processo de preparo do grão de trigo para virar a flor de farinha é símbolo do sofrimento de Cristo na cruz. Isaías capítulo 53, verso 5 diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, e que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Como dissemos, a flor de farinha tinha que ser purificada até atingir a pureza completa. Ela também simboliza a humanidade sem pecado de Cristo,
e ele foi gerado pelo Espírito Santo no útero de uma mulher e recebeu um corpo humano, mas sua natureza era completamente divina. Ele não herdou a corrupção de Adão como os demais homens. O segundo elemento da oferta de manjares aqui é o azeite. O melhor azeite, irmãos, provém da azeitona, fruto da oliveira. A oliveira pode dar frutos até os 150 anos, segundo os historiadores, e a partir dos 5 anos de vida ela já começa a dar frutos, mas a sua melhor produção de frutos é a partir dos 30 anos de vida. Aqui entendemos, irmãos, que a oliveira simboliza Israel e Cristo é fruto de Israel, fruto da oliveira, e desde a sua infância já apresentava os primeiros frutos de sua natureza ungida, quando ele discutia com os doutores da lei no templo, mas foi a partir dos 30 anos que ele começou o seu ministério e produziu seus melhores frutos. A azeitona tinha que ser esmagada junto com o caroço, formando duas substâncias e depois separadas deles para extrair o melhor azeite. E Cristo é o puro azeite. O azeite puro fala de unção e era usado na Bíblia para ungir profetas, reis e sacerdotes, e Cristo é ungido de Deus e possui aqui a tríplice unção. Ele é ao mesmo tempo ungido por Deus como profeta, rei e sacerdote. A flor de farinha tinha que ser amassada com azeite, e o azeite também é um tipo do Espírito Santo, e unido à flor da farinha nos revela o quanto a vida do Senhor Jesus é caracterizada pela presença do Espírito Santo, pois Cristo foi gerado pelo Espírito Santo, conforme Lucas 1,35, ungido pelo Espírito Santo, conforme Isaías 61, guiado pelo Espírito Santo, conforme Atos 10,38, e tudo o que ele diz e fez enquanto homem, ele diz e fez pelo poder do Espírito Santo. E o terceiro elemento da oferta de manjares aqui, irmãos, é o incenso. O incenso deveria ser adicionado à oferta de manjares e representa o elemento divino no sacrifício. E o incenso é o elemento usado aqui para simbolizar a vida de oração de Jesus na terra e sua intercessão por nós nos céus. Toda a obra de Jesus foi desenvolvida em oração enquanto esteve aqui e continua a orar por nós após a sua glorificação, conforme lá escrito no livro de Hebreus, no capítulo 7, verso 25. Então, o incenso perfumado na oferta de manjares era um tipo de Cristo e serviria como uma oração contínua ou como um memorial eterno diante de Deus. Sem o incenso, a oferta de manjares perderia totalmente a sua essência. Se considerarmos nosso corpo como uma oferta de manjares a Deus, ele também não teria valor algum para Deus se não exalasse o perfume de Cristo. Sendo assim, o incenso adicionado à oferta de manjares representa a união do Espírito de Cristo com o nosso espírito humano, o que faz com que nossas orações sejam aceitas por Deus nos céus. O verso 2, irmãos, diz assim: e atrará aos filhos de Arão, os sacerdotes, uns dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará como memorial sobre o altar. Aqui, claramente, irmãos, ensina que o ofertante preparava a oferta de manjares, fruto do seu trabalho, e a levava até o sacerdote, para que este oferecesse uma porção dessa oferta no altar de bronze, no altar de holocausto, como um memorial diante do Senhor. O esforço para cultivar o solo de onde o ofertante colheria os frutos da oferta de manjares é visto pelos estudiosos como o símbolo do trabalho e do esforço de Cristo para conduzir a cruz até o cume do Monte Calvário. O versículo 3 diz: o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. A oferta de holocaustos, como nós já vimos no capítulo 1, tinha que ser oferecida inteiramente, dele não poderia haver sobras, porque representava a entrega completa de Cristo na cruz do Calvário, mas já da oferta de manjares, irmãos, era apenas oferecida uma pequena porção e a outra porção que sobrava deveria ser entregue ao sacerdote para sustento dele e de suas famílias. Os sacerdotes não se ocupavam de outro serviço, viviam inteiramente em função das liturgias sacrificiais da lei, e essas oferendas eram consideradas santíssimas porque só eram comidas por membros do sacerdócio. E praticamente quase tudo o que sobrasse dos sacrifícios era destinado ao seu sustento. Aqui vimos que
aquele que vivia do altar, também participava das coisas do altar. Na teologia neotestamentária, esse princípio continua em evidência, pois Jesus diz que o obreiro é digno do seu salário, e Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 14, diz que aqueles que pregam o evangelho, que também vivam do evangelho. Então, a razão para que Deus fizesse com que a maior parte das ofertas oferecidas no templo fossem uma devoção a ele para sustento da vida dos seus obreiros, é porque Deus entendeu que o povo, que o sacerdote, ele tinha que viver exclusivamente em função da sua obra. O verso 4 fala da oferta de manjares no forno, irmãos. E quando ofereceres oferta de manjares cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha, amassados com azeite, e coscorrões ázimos, untados com azeite. A massa dessa oferta, depois de pronta, irmãos, era imediatamente cozida no forno, e o forno fala dos sofrimentos ocultos de Cristo e representa as aflições ante a expectativa da cruz e a sua agonia na hora da morte. Os bolos desta oferta eram feitos de flor de farinha, sua massa não podia ser deixada descansando para não fermentar, e então o bolo asmo aqui quer dizer bolo sem fermento, e fermento na Bíblia representa pecado, e o bolo ázimo era símbolo da vida de Jesus e ele viveu sem pecado. Já os coscorrões ázimos eram pães achatados e finos, feitos com farinha, água e sal, e eram semelhantes às nossas panquecas de hoje. A massa dos bolos ázimos, irmãos, deveria ser amassada junto com azeite, mas os coscorões eram somente untados com azeite. Tudo isso é um tipo da natureza e da vida ungida de Cristo. A massa misturada com óleo significa que sua divindade está entrelaçada à sua humanidade, e ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e por isso ele é filho de Deus e também filho do homem, o Deus homem, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Os coscorões sem fermento untados com óleo representam a unção de Jesus pelo Espírito Santo aos seus 30 anos de idade. Aqui, aquele que nasce do Espírito Santo é ungido com o Espírito Santo. O forno em que esta oferta é cozida é também um antítipo da tentação de Cristo no deserto, onde após a unção do batismo ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás durante 40 dias e 40 noites antes de iniciar o seu ministério. O versículo 5 diz, irmãos, se a tua oferta for a oferta de manjares cozida na caçoula, será da flor de farinha sem fermento amassada com azeite. A oferta de manjares também podia ser cozida na caçoula, que era um tipo de bandeja achatada de ferro, como as bandejas usadas hoje em nossa culinária. Essa oferta era feita de flor de farinha sem fermento e amassada com azeite e depois colocada para cozinhar na caçoula. E, mais uma vez, na farinha e no azeite, nós temos aqui, irmãos, a representação da vida humana e de vida divina de Cristo, unidas em uma só pessoa, e a ideia de que ele foi ungido pelo Espírito Santo desde o seu nascimento e que viveu sem pecado aqui na terra, permanece em todos os 3 tipos de oferta de flor de farinha vistos neste capítulo. O verso 6 diz, em pedaço a partirás, e sobre ela deitarás azeite, oferta de manjares é. Esse pão cozido na panela, irmãos, ou caçoula, além de ter o azeite usado, adicionado à massa durante seu preparo, depois de pronto era partido e novamente untado com azeite. Assim, esse pão tinha azeite por dentro e também azeite por fora. O azeite era puro e era refinadíssimo, irmãos. O azeite por dentro e por fora neste pão transmite a ideia de integridade interna e externa do caráter de Cristo. Eles mostram que em Jesus, o ungido de Deus, o pão que foi partido por nós, não havia desvios comportamentais ou de caráter. O fermento também fala de hipocrisia, de uma pessoa multifacetada que adota uma postura diferente para se amoldar a cada ambiente em que estiver. Então, a ausência de fermento na sua oferta era a prova da imutabilidade do caráter de Cristo. Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus é o mesmo ontem e hoje e o será eternamente. E ele não muda como Deus também não muda. O seu caráter é imutável. Ele não muda como o homem muda. O verso 7 diz, e se a tua oferta for oferta de manjares da sertã, far-se-á
da flor de farinha com azeite. Esta outra classe de oferta de manjares era feita na sertã. A sertã, irmãos, era uma vasilha semelhante à nossa frigideira atual. Os estudiosos dizem que a frigideira sertã era também conhecida como tagem, uma vasilha rasa feita de argila muito apropriada para fazer frituras com azeite, mas também para cozinhar outros manjares. Novamente, a farinha e o azeite fazem memória à vida santa e consagrada de Cristo a Deus. E se na oferta do versículo 4, o forno era símbolo dos sofrimentos ocultos de Cristo na cruz, a frigideira fala dos seus sofrimentos externos e mais evidentes. Ele foi açoitado, cuspido, xingado, deram-lhe uma coroa de espinho e o pregaram numa cruz. Quando ele disse, tenho sede, deram-lhe vinagre para beber, e quando já estava morto ainda, o traspassaram com uma lança afiada e pontiaguda, e do seu lado saíram água e sangue. O verso 8 diz, então trarás a oferta de manjares que se fará daquilo ao Senhor, e se apresentará ao sacerdote que a levará ao altar. Irmãos, nenhuma oferta de manjares ou sacrifício poderia ser colocada pelo ofertante diretamente no altar por sua própria conta e risco. Assim como nos demais sacrifícios, a oferta de manjares também era examinada pelo sumo sacerdote para ver se estava de acordo com as prescrições legais. Cristo, depois de maniatado pelos soldados no Getsêmani, foi conduzido ao sinédrio para ser examinado pelo sumo sacerdote, que não viu nele crime algum, e depois de examiná-lo, ordenou que fosse entregue ao altar do Calvário para ser crucificado. Então, chegamos aqui ao versículo 8, e nós estudaremos então a continuação da oferta de manjares a partir de amanhã, desde o versículo 9 em diante. Então, Deus vos abençoe em nome de Jesus e aguardo os irmãos para o nosso próximo estudo.